Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos iniciando a nossa reflexão desta manhã, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a eles por tudo que temos, por tudo que somos. E neste agradecimento, convido a todos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler Conduta Espírita, de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. E nós vamos falar hoje sobre a desencarnação. Perante a desencarnação, resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade, que nos comanda os destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize abolir o uso de velas e coroas, crepes e imagens, e conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação para o enterramento ou a cremação. Nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. Emitir para os companheiros desencarnados, sem exceção, pensamentos de respeito, paz e carinho, seja qual for a sua condição. A caridade é dever para todo clima. Proceder corretamente nos velórios, calando anedotário e calhofa em torno da pessoa desencarnada, tanto quanto cochilos impróprios ao pé do corpo inerte. O companheiro recém-desencarnado pede sem palavras a caridade da prece ou do silêncio que o ajudem a refazer-se. Desterrar de si quaisquer conversações ociosas, tratos comerciais ou comentários impróprios nos enterros a que comparecer. A solenidade mortuária é ato de respeito e dignidade humana. Transformar o culto da saudade comumente expresso no oferecimento de coroas e flores em donativos às instituições assistenciais, sem espírito sectário, fazendo o mesmo nas comemorações e homenagem a desencarnados, sejam elas pessoais ou gerais. A saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. Ajuizar detidamente as questões referentes a testamentos, resoluções e votos, antes da desencarnação, para não experimentar choques prováveis, antes inesperadas incompreensões de parentes e companheiros. O corpo que morre não se refaz. Aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. A morte exprime realidade,
quase totalmente incompreendida na terra. Aqui tem uma passagem de João que fala: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus. Então, essa mensagem, ela vem falar sobre a morte, né, de todos nós, a desencarnação, seja ela nossa ou de parentes próximos, amigos, conhecidos. Então, as recomendações aqui é que a gente tenha respeito, né, à pessoa que nós estamos ali, né, fazendo uma visita, né, ao seu funeral. Então, que nós tenhamos respeito, que nós saibamos estar ali em prece, em respeito à pessoa que foi, né? Respeita as pessoas dos parentes que estão ali, normalmente sofrendo com dificuldade, né, dessa passagem, né, dessa pessoa que morreu. Então, que a gente utilize, né, o tempo ali para ficar em prece, em oração, consolar, né, aqueles que ficaram, mas que a gente use, né, de respeito, de honestidade, de bondade e de caridade, né, para que a gente possa auxiliar e não fazer coisas desagradáveis, como, por exemplo, ficar contando piada, falando de coisas que não tem nada a ver com a situação ali daquele momento, ou aproveitando o momento, né, para divulgar o seu negócio, para fazer tratos comerciais. Então, que a gente utilize, né, esse momento. E podemos ser breves, né? A gente não precisa ficar ali a manhã toda, o dia todo, durante todo o funeral. É mais importante, né, a gente utilizar aquele tempo que a gente fica ali com boas maneiras, né, com oração, com respeito. Então, que a gente fique 1 hora, meia hora, mas que essa meia hora, que essa 1 hora que a gente ficar ali, a gente utilize esse tempo, né, com respeito, com carinho, né, com acolhimento, né, as pessoas que estão ali, familiares, né, pessoas que estão passando por esse momento difícil, e também em respeito à pessoa que morreu, à pessoa que desencarnou, né? Então, que a gente tenha boas lembranças, que a gente tenha carinho, né? E que a gente não precise, né, ficar, né? Muitas vezes as pessoas acham que tem que chorar, tem que se lamentar, tem que falar que a pessoa era boa, que era isso, que era aquilo. Não precisamos, né, fazer isso quando a pessoa morreu. A gente precisa fazer isso, demonstrar, né, que a gente ama, que a gente gosta e que a gente admira em vida, né? Então, que a gente faça isso no nosso dia a dia, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que, mesmo que esteja distante, mas que a gente possa demonstrar isso no nosso dia a dia, e não naquele momento que a pessoa morreu. Ou então que a gente fique a vida inteira sem visitar a pessoa. Aí quando a pessoa morre, aí a gente vem, né, se despedir da pessoa. Então, tenhamos mais consciência, mais responsabilidade, mais respeito a essas situações, a esses momentos que muitas vezes são momentos muito difíceis para aqueles que ficam, né? Então, fica aí para a gente analisar, para a gente pensar, para a gente refletir sobre a morte, sobre a desencarnação, né, do ser aqui na Terra. E lembrando, a vida continua, o espírito não morre, o espírito permanece, só que em outro plano. Então, que façamos, né, sempre orações para esse espírito, para esse ente querido, ou até mesmo para algum inimigo da sociedade, para algum irmão que está praticando o erro e que teve ali, né, o seu momento de passagem.
que a gente possa incluir esses espíritos, né, nas nossas preces, nas nossas orações. Fica aí para a gente refletir. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz neste dia. Gratidão.